Valei-me, meu pai Oxalá, que Ogum me acompanhe, que me livre dos inimigos. O que essas invocações representam na nossa vida? É isso que vamos falar hoje no nosso canal Axé Lucumí. Minha gente, hoje nós vamos falar sobre os termos Maferefum, Caferefum, Adifafum e Lodafum. Mas antes de eu começar, vocês cliquem aí no sininho, deem um like, bota um monte de coração, que eu adoro, para poder ajudar a gente a propagar nossa cultura Lucumí, que é a cultura iorubá. Vamos começar então? Muitas vezes, sem querer, nós invocamos um orixá, um santo católico, né? Porque a gente é devoto daquele santo. Porém, né, ao longo da vida, a gente precisa se harmonizar espiritualmente. E a gente se depara com um oráculo, né? E aquele oráculo diz algum orixá que te dá o caminho para alguma coisa. Então, geralmente, a gente vai num jogo de búzios, é o primeiro caminho. E sempre cai aquele orixá, né? Só que tem um detalhe, nem sempre aquele orixá que cai naquele oráculo é o nosso anjo da guarda, o nosso orixá de cabeça. Por quê? Porque assim como a gente invoca, a gente passa a ter uma relação com aquela energia, com aquele orixá ou com aquele santo que seja. A gente começa a ter uma conexão. E de repente aquele orixá que te ama, que te adora, que você é o queridinho, chega para o seu orixá de cabeça e diz assim: fica aí, deixa que eu resolvo, porque ela é minha querida. Essas situações a gente chama de Maferefum, entendeu? É aquele orixá que está ali com você, que tudo você peça a ele, que você é o queridinho dele, é por você que ele vai lutar, né? Isso é uma situação. E também temos outra situação, quando o orixá te escolhe, né? Tem o seu caminho, e você também precisa dele para poder rogar, para poder pedir, para poder se conectar com ele. Ou seja, você cuida dele e ele cuida de você. Esse é o termo que chamamos de Caferefum. E o Adifafum? Adifafum é quando você precisa assentar aquele determinado orixá, que isso é independente de ser o orixá da sua cabeça, o seu ori, seu anjo da guarda. Mas você precisa assentar aquele orixá para que tenha harmonia. Então, através daquela sopeira ou daquele assentamento, você vai se conectando com aquele orixá. E o Lodafum é aquele segundo orixá que você também precisa para estar conectado com você. Então, por exemplo, eu sou Caferefum, Xangô, né? Então, eu preciso estar pedindo a Xangô aquelas bendições. Sou Maferefum Eleguá, então eu sou querida por Eleguá e é a ele que eu vou pedindo as coisas, né? Ele que me dá um caminho para as coisas. Mas eu sou Adifafum a Oxum, Lodafum Oxóssi, por exemplo. Então eu preciso assentar Oxum, assim como assentar Oxóssi, para que tenha essa harmonia. Eu espero que vocês entendam, porque parece uma coisa simples, mas são essas diferenças que precisa ter esse entendimento para que não assente às vezes o orixá desnecessário ou que não
não entre por uma obrigação de santo, uma iniciação de orixá, sem ter certeza que é aquele orixá dono do seu ori, e não um maferefum, um caferefum. Então isso é muito importante. Então na nossa cultura de Oxifá, nós vamos a Orúmila, que é ele que determina com seguridade e certeza quem é o dono do nosso ori, independente de ser maferefum, caferefum, adifafum e lodafum. Santo.